A graça e a paz a todos que nos acompanham pelo canal. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Nosso canal, ele é pequeno, mas está crescendo. E eu sou grato a cada um que tem se inscrito em nosso canal. Hoje nós vamos falar aqui aqueles que estão começando a estudar teologia. Mas antes, eu quero ler com vocês aqui na segunda carta de Pedro, no capítulo 3 e o versículo de número 18. E Pedro diz assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O crescimento faz parte de todos aqueles que estão ligados a Cristo. Desejar crescer na graça imerecida, no favor imerecido de Deus, é algo que o Espírito Santo de Deus tem colocado no nosso coração. E no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a mais nobre ocupação do servo do Senhor, que é o desejo de conhecer a Jesus e cada vez conhecê-lo melhor, porque é através dele que nós alcançamos a vida. Por esse motivo, nós estamos aqui hoje. Eu quero fazer a apresentação para vocês de dois livros muito importantes. Um livro é bem conhecido dos irmãos, mas especificamente aqueles que estão começando na caminhada cristã. Faz parte da minha vida já há muitos anos, desde que eu me converti. O livro, portanto, tem mais de 20 anos e é um livro que todos deveriam ler, que é este aqui, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Você tem vontade de conhecer, de se aprofundar nos ensinamentos e nas doutrinas da Bíblia? Então este livro de Meir Pirman é um livro que vai atender a sua necessidade. É uma leitura introdutória, mas muito profunda acerca das doutrinas cristãs. Quando eu comecei a estudar teologia, quando eu comecei a estudar a Bíblia, a gente começa sempre pelas fontes que é a Bíblia. Eu comecei depois que adquiri algumas obras. Esta foi uma das primeiras, vamos dizer assim, sistemáticas básicas que eu adquiri. E eu indico ela por quê? Porque ela é uma teologia sistemática muito equilibrada. O autor, Meir Pirman, era um estudioso, alguém que apaixonado pelas escrituras sagradas. E ele se mostra nesta obra muito, mas muito equilibrado nas suas ponderações e nas suas questões. Então você que está começando a estudar teologia, é interessante começar por essa teologia, que ela é básica e ela é extremamente indicada para aqueles que estão começando. O autor diz assim: é necessário que todo cristão adquira conhecimento básico das doutrinas expostas na Bíblia. Compreendendo essa necessidade, Meir Pirman reuniu neste livro abundante material e informações seguras de grande valor. Esta obra se dirige tanto ao cético, aquele que não crê, mas quer conhecer, como ao crente que deseja melhorar seus conhecimentos bíblicos, a fim de estar sempre preparado para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Um versículo aqui da Epístola de Pedro. Pois bem, irmãos, esta foi a teologia que eu comecei, a introdução à teologia que eu comecei por ela, por aqui. Mas depois li muitas outras teologias, adquiri muitas outras obras ao longo da minha caminhada na fé. E eu adquiri há algum tempo atrás esta teologia de Alister McGrath. Certamente, se essa teologia estivesse disponível na época em que eu comecei a frequentar, a caminhar na fé, eu a teria comprado. Esta é uma das teologias mais indicadas para quem está começando no estudo da teologia. Eu digo mais indicada porque o autor aqui ele é totalmente
imparcial. O autor aqui, ele não impõe o seu pensamento, mas ele expõe os pensamentos dos teólogos que vieram antes de nós. Então nós temos aqui um compêndio, posso dizer um compêndio de teologia, história e filosofia cristã ao longo de 2000 anos. Embora seja bem breve e introdutório, mas é um compêndio. Está tudo aqui nesta obra, só que de forma bem sintetizada, de forma bem resumida. Então aqui serve como uma introdução para aqueles que querem mergulhar na teologia de forma aí a não tomar nenhum partido, mas conhecer todo o pensamento, o desdobramento da teologia ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Então o autor ele se coloca imparcial justamente para que ele pudesse expor todo o pensamento cristão na sua obra. É uma obra, não é muito grande, ela tem 720 páginas, no entanto é uma obra muito importante, porque ela resumidamente aqui vai falar da trajetória sistemática das doutrinas, a sistematização das doutrinas na Bíblia, o seu desdobramento ou a sua evolução histórica e filosófica. Então ele vai pegar esses 2000 anos de teologia cristã, eu falo cristã porque vem depois de Cristo, e vai sintetizar nesta obra. E esta versão é uma edição revisada e ampliada. Isso significa que ela já sofreu algumas modificações. O autor acrescentou alguns materiais mais novos aqui, mais atualizados. Então é uma teologia muito indicada para aqueles que estão começando. Nesta obra aqui, na capa dela, ela possui aqui a capa possui a orelha, está a teologia sistemática. Na contracapa também possui uma orelha, que está aqui o autor e a sua bibliografia, uma breve bibliografia dele, muito breve mesmo, bem resumida. E aqui na contracapa nós temos um recorte da introdução desta obra, o ponto principal da introdução, onde o autor coloca aqui o motivo pelo qual ele escreveu esta teologia, se assim podemos dizer teologia, teologia sistemática, histórica e filosófica. O recorte diz assim: o estudo da teologia é uma viagem de descobertas, às vezes enriquecedora e às vezes desafiadora, mas sempre muitíssimo interessante. Este livro foi escrito com essa mesma convicção, a de que a teologia representa um dos temas mais fascinantes que alguém possa esperar estudar, um dos temas mais fascinantes que alguém queira ou que alguém possa esperar assim estar estudando na sua vida. A simplicidade de expressão e clareza de exposição são as virtudes essenciais buscadas na escrita deste livro. E ele diz: as considerações de caráter didático foram a prioridade do autor. Considerações de caráter didático, o caráter de ensino dela foram a prioridade do autor. Seu objetivo nesta obra não é convencer, mas explicar. Então aqui já coloca o motivo pelo qual ele escreveu. Não é para convencer ninguém. Ela pode ser lida por qualquer pessoa, não é para convencer, mas explicar. Explicar o quê? Sua esperança é apenas fornecer uma porta para as riquezas da teologia cristã. Este livro, portanto, é descritivo, não prescritivo. Ele não está prescrevendo como um médico prescreve um remédio. Não, ele vai descrever o que aconteceu durante 2000 anos. Então ele é descritivo. Não pretende dizer a seus leitores o que acreditar, mas antes almeja explicar
explicar a eles em que se tem acreditado. Então a intenção do autor é explicar no que se tem acreditado ao longo de 2000 anos. Com o propósito de prepará-los para fazer sua própria opção. Então, você vai começar a ler aqui uma teologia não tendenciosa, e depois que ler a teologia, com todo o seu escopo, a teologia em que ela abarca de forma bem sintetizada, você fará a sua opção. Qual caminho você deve pegar? Por isso o autor vai expor aqui todos os pensamentos dos principais teólogos existentes até os dias de hoje. Ele vai tratar de tudo mesmo, de todo. Ele vai expor e não impor, explicar e não convencer, para fazer sua própria opção. Ao lhes apresentar as opções existentes, suas raízes históricas, além de seus pontos fortes e fracos, por meio de um processo de análise e reflexão. Este livro é o fruto de muitos anos de sala de aula ali na Universidade de Oxford, que Alistair McGrath ensinava ali. Surgiu então um trabalho de mais de 10 anos este livro. São aulas que ele dava aos seus alunos, e são aulas, essas aulas que se tornou em livros e aperfeiçoou aqui através de livro, foram testadas por muitos alunos de vários países do mundo. Então é uma obra testada. O autor Alistair McGrath vai aqui então mostrar exatamente isso. A editora que publicou é a editora. Deixa eu ver, pra gente não falar aqui, né? É a editora Shed, Publicações, Literatura que Edifica. É a Shed, mais uma vez, trazendo aqui uma teologia muito importante. Na verdade, ela já está no mercado desde 2005. Ela vai ter aqui, então, na sua... Aqui, primeira edição, junho de 2005, e as suas sucessivas reimpressões na ficha catalográfica que está aqui, tá? Na ficha catalográfica. Então, teve várias impressões ao longo desses anos aí. O sumário resumido da obra, tá? É um sumário grande, então ele parte aqui de 3 pontos: marcos, períodos, temas e personalidades da teologia cristã. Então, nessa primeira parte, ele vai abordar o desenvolvimento da teologia desde o ano 100 até ao ano 7, deixa eu ver, até os dias atuais, na verdade, né? Então, ele começa aqui: marcos, períodos, temas e personalidades da teologia cristã. Então começa com o primeiro período patrístico, 100 a 700 dias de Cristo. Então, como se deu ali o desenrolar do pensamento cristão nessa época de 100 a 700 dias de Cristo. Depois ele vai partir para a Idade Média e o Renascimento, de 700 a 1500, tá? Aqui dentro está compreendido a Idade das Trevas e aí por diante, até o Renascimento, que vai se dar ali em 1500. E depois o período da Reforma, 1500 a 1750, que os principais reformadores, depois os puritanos, depois o pietismo, de 1500 a 1750, e depois o período moderno, 1750 até os dias atuais. Então veja, ela vai abarcar dentro da história todos os pensadores da teologia cristã de forma resumida. Segunda parte, ele vai mostrar as fontes e métodos. Então, ele parte aqui no passo inicial e fala aqui sobre as preliminares, as fontes da teologia, que são o Velho e o Novo Testamento. Ele vai mostrar aqui as fontes da teologia, o conhecimento de Deus natural e revelado,
filosofia e teologia, diálogo e debate. Então ele entra aqui na parte da filosofia e teologia, dentro de seus diálogos e seus debates, aqui também no decorrer dos séculos. E aí ele entra para a parte 3, que é a teologia propriamente dita, teologia cristã, doutrina de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, a natureza e a base da salvação, o Espírito Santo, a Trindade, a natureza humana é pecado e a graça, a igreja, os sacramentos, o cristianismo e as religiões mundiais, as últimas coisas, a esperança cristã. Depois tem o glossário de termos teológicos, fontes de citações e agradecimentos. Então o autor vai traçar a teologia aqui desde o primeiro século até os dias atuais de forma histórica. Depois ele vai mostrar que as fontes e os métodos, e aqui vai incluir também a filosofia, né, o diálogo e o debate. Depois ele retoma aqui teologia tópico a tópico, doutrina de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, e ele vai mostrar essas doutrinas, os seus desdobramentos bíblicos aqui dentro da palavra de Deus. E aí, depois que ele pontuar pela Bíblia Sagrada, o autor então começa aqui a retomar os autores e os debates importantes que teve ao longo do século a respeito de muitas coisas. Por exemplo, por que Jesus Cristo tem duas naturezas? Ele vai explicar ali no tempo da patrística os embates teológicos que tiveram ali, pelo qual discutiram a natureza divina e a natureza humana de Jesus. Aqueles que ressaltavam a divina, aqueles que ressaltavam a humana, e o equilíbrio ali das duas naturezas de Cristo, que aconteceu no ano 100 ao ano... vamos colocar aí, arredondar 400 dias de Cristo. Ele vai mostrar ali a doutrina da Trindade, por exemplo. A Trindade não está na Bíblia, mas a Bíblia fala, né, da Trindade. Então houve um grande debate em torno dessa doutrina. Do primeiro século até o século VII, mais ou menos ali, eles vão debater a respeito da Trindade, depois vai definir através de concílios e aí por diante. E vai falar da cristologia, da doutrina da salvação, e vai combater as heresias e aqueles que colocavam doutrinas, tentavam impor doutrinas que não condiziam com a palavra de Deus, a fazer o fechamento do cânon, ou seja, os 27 livros do Novo Testamento. Vai ser definido nessa data também o que fica, o que é palavra revelada de Deus, o que é palavra inspirada de Deus, o que não é inspirado e se torna então apócrifo. Há uma discussão e um debate em torno deste assunto, e fecha o cânon, fecha os 27 livros do Novo Testamento, tudo nesse período aqui. E depois então ele vai falar do restante e assim por diante. Então este livro de Alistair McGrath é um livro muito bom, é um livro importante, eu acho que todos deveriam lê-lo. Ah, mas eu já estudo teologia há muito tempo, mas não conheço o livro. Seria legal, interessante ler este livro. Ah, eu estou iniciando na teologia. Você tem a opção de começar por este livro, eu acho que é o mais indicado, é por ele. Principalmente nessa parte de ser um livro bem imparcial e não tendencioso. O autor expõe e não impõe. Ele descreve e não prescreve. Então, só nessas razões já é um grande motivo para você começar por esta teologia aqui, por este livro de Alistair McGrath, e começar a estudar a Bíblia por aqui. Ele vai ter orientação aqui a os alunos, tá? Ele vai orientar os alunos. Ele vai aqui mostrar o seu prefácio, por onde aqui nós temos o recorte do prefácio dele. Aí ele vai mostrar aqui o seu prefácio, entendeu? Ele diz: no entanto, como professor de teologia da Universidade de Oxford por mais de 30 anos, tenho profunda consciência do fato de que o entusiasmo é algo raro entre estudantes universitários e seminaristas. Por que ele vai colocar isso? Por causa da terminologia teológica, que é muito difícil de compreender. Ele tenta simplificar isso no livro, essa terminologia mais complicada, mais técnica, que existe em toda a ciência. A teologia também é uma ciência, tá certo? Este livro, fruto de mais de 3 décadas de ensino teológico para universitários e seminários da Universidade de Oxford, procura ser uma resposta a esse problema. Então o livro traz uma resposta para esse problema. Meu objetivo nesta obra não é convencer, mas explicar. Já está lá o recorte na contracapa. Ele vai explicar aqui depois mais um pouquinho e vai finalizar. Instrução
aos alunos, ele vai dar aqui instruções aos leitores iniciais, aos alunos, aqueles que querem aprender a teologia, entendeu? Ele vai começar aqui a dar essas instruções. Ele parte do pressuposto de que você não conhece nada de teologia. Por isso que ele vai abarcar toda a teologia em 2000 anos de forma bem sucinta e bem resumida, porque o autor parte desse pressuposto de que você não conhece, não entende, ou não sabe muita coisa sobre teologia. Então ele vai escrever para poder te orientar nestas questões, para depois então você tomar a sua decisão. Então ele parte desse pressuposto de que você não conhece nada de teologia. Basta saber que o livro é dividido em 3 grandes partes. Então aqui que nós já falamos, a primeira parte, principais marcos. A segunda parte do livro ela vai te introduzir dentro da filosofia, dos desdobramentos ali do Velho Testamento, do Novo Testamento e das fontes, da hermenêutica e por diante, para te introduzir na terceira parte, que é as doutrinas da teologia cristã. Ele parte desta forma. Aí ele diz, se tiver alguma dificuldade, use o sumário. O sumário que ele está falando é o que está aqui atrás, no fundo. Então vai ter aqui um sumário com termos... Tem aqui o sumário. O sumário que ele está falando é aqui na frente, tá? Aqui, onde você vai ter as introduções. O sumário completo. Onde você pode, através do sumário, ir diretamente naquilo que você tem. E lá no final também tem um glossário com os termos teológicos, onde você pode, então, consultar o que significa cada termo teológico. Entendeu? Ele traz aqui algumas orientações para os alunos e depois ele vai trazer aqui algumas orientações também para o professor. Isso mesmo, você que já é teólogo, que estuda teologia, que dá aula em um seminário, quer utilizar a obra de Alistair McGrath para ensinar os seus alunos, então você tem aqui também uma instrução para os professores que querem utilizar esta obra. Então ele vai trazer aqui as instruções para os professores. Algo interessante que o autor diz desta obra é que você não precisa começar do começo até o final lendo página a página. Você pode ler capítulos aleatórios, desde que você tenha um conhecimento prévio sobre teologia, desde que você conheça um pouco sobre teologia. Se você não conhece nada de teologia, então o autor vai dizer que é bom você ler então do início até o final, numa leitura assim mais corrida, para que você possa assimilar e entender o contexto em que a teologia se desdobrou. Então é exatamente isso. O livro de Alistair McGrath. Então ele vai começar e vai começar o livro dando estas orientações, certo? Então é isso aí, irmãos. 2 teologias de entrada introdutórias, tem mais, viu? Tem outras mais específicas. Cada linha de pensamento vai ter a sua teologia introdutória. Se você é calvinista, terá a sua teologia introdutória. Aí sim, eu acho que Berkhoff seria uma boa teologia introdutória. Se você é batista, tem também a teologia introdutória para os batistas. Os pentecostais têm as suas teologias introdutórias. E seja de qual linha for, haverá a sua teologia introdutória que aborda o assunto, a doutrina específica, a linha de pensamento. Mas aqui são 2 teologias introdutórias, mas teologias neutras. Teologias neutras que você pode, então, estar estudando elas para você depois mergulhar em teologias de 1 volume e depois em teologias de 2 volumes, até teologias de 4 volumes. Mas precisa primeiro começar aqui pelo básico, tá certo? Então fica aí a dica para vocês, conhecendo as doutrinas cristãs de Milpirma. Então aqui Milpirma já é mais específico, tá? Ele é mais bíblico, ele vai expor as doutrinas bíblicas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com como ele extrai da palavra de Deus. Em alguns pontos ele vai precisar pontuar acontecimentos dentro da história, pontos relevantes que contradiz as doutrinas, ele vai abordar aqui, mas ela é extremamente bíblica, tá bom? Ela vai direto ao ponto, e você tem essa teologia neutra, uma teologia que expõe e não impõe, uma teologia que descreve e não prescreve, uma teologia para você que quer conhecer
todo o desenvolvimento teológico ao longo dos séculos. Por que os homens estudaram teologia? Como aconteceu isso? Como aconteceu aquilo? Por que Jesus é considerado como Deus? Por que Jesus não é simplesmente um homem? Por que ele tem duas naturezas? Por que a Trindade? Por que a escatologia? Por que uns creem que Jesus vai vir vai vir uma vez em dois aspectos, né? Uma primeira vinda em dois aspectos, porque outro sustenta que ele vai vir uma única vez para todas as pessoas da Terra. Então o autor vai colocar aqui os pensadores, os pontos, tudo por diante. Então eu indico esta obra aqui para você que está começando, as duas, para quem está começando. Mas se você quer ter um conhecimento mais geral, né? Sem o autor impor a você o que você deve crer, comece por essa. Eu acho que você vai ter um conhecimento geral. Começando por aqui, depois entrando por essa, depois pegando uma outras menores, de um volume um pouco mais específico, eu acho que o caminho ele já será um bom caminho andado, tá bom? Este é o nosso vídeo de hoje, dois livros que tratam sobre teologias, muito importante, tá bom? Fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like e não esqueça de inscrever em nosso canal, e assim nós vamos conversando nos próximos vídeos. Um abraço, que Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus.